Hoje, dia 5 de agosto, 5 de agosto de 2018. E nós estamos estudando, esse microfone é melhor, né? Estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Texto esse que se encontra aqui em Gálatas, capítulo 5. O contexto vai do 16 até o 25. E nós temos visto que Paulo listou aqui algumas das obras da carne, 15, bem como o fruto do Espírito, para que nós tenhamos um parâmetro para que possamos fazer um autoexame, para que saibamos se estamos andando no Espírito ou andando na carne. Porque existe um imperativo aqui no verso 16. Andai no Espírito. Uma vez que você anda no Espírito, você frutifica o fruto que está descrito nos versículos 22 e 23. E esse fruto, de acordo com o capítulo 6, 8, ele vai trazer vida eterna. Porque o 6,8 diz: aquele que semeia na própria carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Quando nós agimos cheios do Espírito, quando nós estamos andando no Espírito, qualquer coisa, por mais trivial que seja, pode ser um detalhe da vida cotidiana, você deixar uma pessoa passar na frente, na fila, pode ser um detalhezinho pequenininho. Se é sob a orientação do Espírito, isso traz um impacto no presente momento. Isso afeta a sua vida, isso afeta o testemunho que a gente está dando para as potestades do ar, seja as caídas, sejam as rebeldes, sejam as fiéis ou sejam as rebeldes, os anjos ou os demônios. E de alguma forma, que a gente não consegue entender a extensão, isso também afeta a pessoa que está sendo favorecida. Nós mesmos, pessoalmente, muitos de nós aqui, talvez todos, e nos livros, a gente sabe de testemunhos de pessoas que mudam a sua vida, que se arrependem, que vêm a conhecer o Senhor Jesus Cristo, lá por um detalhezinho de nada, né? Quantos testemunhos a gente já ouviu a pessoa falando assim: não, hoje em dia, né, muitas vezes, pelo menos lá entre os batistas, né, eu não sei como é que são nas outras denominações, mas quando você vai ser batizado, é uma oportunidade para dar um testemunho. E muitas vezes a pessoa fala: não, eu conheci Jesus porque um dia, atravessando a rua, qualquer coisa, o irmão tal falou, fez alguma coisa. Porque por menor que seja o gesto orientado pelo Espírito Santo, ele, de acordo com o Gálatas 6,8, produz vida eterna. Ele não apenas afeta aqui o Cronos, mas ele traz um desdobramento que vai passar pelo BIMAR, que é o Tribunal de Cristo, que é o julgamento das nossas obras, como vai trazer consequências em termos de manifestação da glória de Deus, e vai trazer um efeito que vai ecoar por toda a eternidade. A gente não alcança isso, mas nós sabemos através da palavra inúmeras passagens que falam a respeito da necessidade de perseverança, que fala a respeito da necessidade de sermos firmes, de sermos constantes. Não sei se, irmão, você lembra, tinha uma boa época quando nós cantávamos versículos da Bíblia, e a gente cantava assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, por menor que seja o gesto, por menor que seja a ação ou a inação, se guiada pelo Espírito, isso glorifica a Deus, isso traz uma consequência eterna, inclusive galardão, e gera vida, né? E não somente isso, mas o verso 16 também, que
que andar no Espírito é a vacina, é o antídoto contra a satisfação da concupiscência da carne. A concupiscência da carne, nós já vimos essa palavra aqui, nós vimos também quando nós estávamos estudando 1 João, para a gente fugir, né, não, desse mundo, não amar esse mundo, as coisas que o mundo oferece, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. A palavra aqui é epitomia. Epitomia significa uma compulsão, uma pressão que o mundo exerce, que Satanás, através do seu sistema, o cosmos, né, orientado por ele para gerar o maior prejuízo possível para a humanidade, para o homem que ele tanto odeia, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira e o diabo odiou o mundo de tal maneira, né, ele sempre contrafaz a ação de Deus, ele sempre imita no sentido contrário. Então, uma vez que nós estejamos andando no Espírito, automaticamente, impossível de estar satisfazendo os impulsos da carne. Seria a melhor palavra traduzida aqui, concupiscência, né? Os impulsos que a carne tenta nos conduzir. Ela domina completamente o homem perdido. Isso está descrito lá em Efésios capítulo 2, é um texto muito conhecido. Éramos por natureza filhos da ira, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas também pode vir a ser um problema por nascido de novo, se ele se permitir ser enganado. Romanos 12 é um texto claríssimo e clássico. É um texto tão conhecido, tão bonito, que a gente nem pratica, né? A maioria de nós se esquece que aquilo não é um texto para você ler ou achar bonito apenas. É um texto para ser vivido cotidianamente. Não existe... até a vacina contra a gripe só dura um ano. Né? Todo ano você tem que tomar a versão 2017, 2018, 2019. A tomada de postura, né? A decisão de me negar a mim mesmo, a decisão de não permitir que eu seja uma pessoa irada, ou ciumenta, ou promíscua, ela não é uma decisão que você toma emocionalmente num acampamento evangélico, ou num culto, ou num momento em que você está na escola dominical e toma consciência disso. É uma decisão que tem que ser tomada dia após dia, minuto a minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, até que nós sejamos arrebatados ou morramos fisicamente. É uma pressão que nós vamos sofrer do inferno. É uma pressão que nós vamos sofrer de Satanás. Ó-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse aion, com esse século, com esse sistema de Satanás. Esse século, ele tenta te pressionar. Ele vem com aquele molde dele e ele tenta te moldar, ele tenta te dar uma morfê, uma forma, de acordo com o ideal de Satanás. Porque ele tem como objetivo matar, roubar e destruir. Se ele não consegue te matar, pelo menos roubar o seu galardão, ele vai tentar, né? Roubar o seu fruto, te impedir de frutificar. No contraponto do Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu tenho que, decisão após decisão, momento após momento, decidir não ser Carlos Hamilton. Decidir não agir como eu tenho costume, como eu aprendi, como é o meu jeito, como acontece sempre. Eu tenho que lutar contra isso. Eu até outro dia, eu estava meditando, tem aquela frase muito famosa que tem na Bíblia dos que não conhecem Bíblia, que fala: faça a sua parte que eu te ajudarei.
Eu até concordo, sempre concordei que isso não tem nada a ver com salvação. Mas, por outro lado, uma vez que você é salvo, uma vez que você nasceu de novo, eu tenho percebido que isso é uma verdade. Eu tenho percebido que se existe uma promessa de Deus, mas eu não exerço fé, se eu não caminho de conformidade com aquilo que me está revelado, as coisas simplesmente não acontecem. Simplesmente não acontecem. Carlos, qual que é a fala? Repete para mim, por favor. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Mais polêmico. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Ou seja, Deus falou para Paulo, olha, naquela situação do navio, lá já no final do capítulo de Atos, onde o navio estava sendo despedaçado, todo mundo conhece o texto, ele já não tinha perdido a esperança de viver. E Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e falou, olha, ninguém vai se perder. O pastor Geraldo já pregou essa passagem umas 839 vezes. Eram 300 e algumas tantas pessoas, agora nem lembro mais, ele gosta até de citar o número de pessoas que tinha lá. 76. Eram 276. 276 pessoas. Atos 27, 37. Não acredito em mim. Eu estava na cabeça que era 300. E Jesus Cristo falou, ninguém vai se perder. Não é porque ninguém vai se perder que então Paulo falou assim, beleza, então vou ficar aqui deitado boiando. Né? Ele que não desce as braçadas dele em direção à praia. Ele que não se agarrasse num pedaço de madeira. Como é que ele ia se salvar? Deus ia mandar outro peixe para engolir ele e levar ele assim 40 metros adiante para vomitar na praia? Sim. Eu sei o número, porque hoje de manhã eu estava escutando uma mensagem do pastor Charles, e ele estava falando que um anjo apareceu para Paulo 14 dias antes disso acontecer. Sim. Eu não me lembro do detalhe do texto, mas... Eu estou repetindo o que ele falou. 14 dias. Então, ele estava falando que 14 dias passaram, era tempo até mesmo Paulo se desesperar, de ver que as coisas não estavam... Eu não lembro que pronome que ele usou aqui, se ele falou que já estavam todos desesperados, ou se nós estávamos, mas eu me lembro que o texto fala que a galera já tinha desistido. E é legal como Deus gosta de levar a coisa no limite, né? É sempre no limite. É só fazer uma pergunta, aproveitar que a Márcia ouviu hoje. Eram 14 dias antes do naufrágio ou eles ficaram 14 dias ainda em alto mar até chegar lá? Tem que ler o texto. Não, né? antes do não. Antes do naufrágio. Eu ainda não memorizei o livro de Atos, né? Mas eu tenho. Me deu curiosidade. Eu já tenho tentado, eu já tenho buscado memorizar alguns textos. Atualmente eu estou trabalhando em memorizar Salmo 37. Eu estou bem apaixonado. E tem um texto também em Hebreus, eu agora não estou lembrado onde fala, acho que Hebreus lá para o final. Hebreus 12, 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pastor Geraldo também já pregou 839 vezes esse texto, que fala que é uma coisa que, eu até notei, sempre forte que nunca enfraquece. Você lembra que você já falou isso 839 vezes? Vou falar mais uma vez hoje. Tenazmente. Mais uma hoje. Tenaz, é aquela coisa que te aperta. Cola tenaz. Então o pecado sempre colhe com tenaz e descolhe se for capaz. Você lembra da propaganda? E também tem um outro texto que fala que na nossa luta contra o pecado a gente ainda não lutou até sangrar. Ou seja, é algo que demanda esforço. Sim. Desculpa ter chegado, é sempre uma questão que eu sempre falo com a Marta. Vamos chegar no horário da escola dominical. Porque eu acho, não, com todo respeito, eu acho muito chato chegar exatamente nesse momento e ouvir você falar uma coisa dessa, de que eu até respeito a sua opinião, porque é a sua opinião. Eu não posso entrar na sua cabeça. Não é a minha opinião. Eu estou expondo o que as Escrituras apresentam. Que o homem faça a parte disso, isso é um absurdo total que eu estou expondo. Para salvação, sim. Com todo
respeito, dentro dessa colocação que você está fazendo aí, até agora que eu estou escutando, que eu cheguei, eu acho realmente extremo absurdo. É porque ele chegou no meio. É porque pegou o bonde andando, vamos dizer. Ele falou que isso é um ditado do ser humano. Não, isso não cabe. O Paulo sabia, e Paulo, na hora que chegou, em outra situação junto com César, ele ainda falou, não. Ele tá logo mais para frente, ele fala que ele estava lá porque ele tinha convicção de que ele sabia que ia estar lá, sim, que ele tinha que estar lá. Sim. Então, independente das situações, se baixar madeira para flutuar, se baixar um barco para afundar, isso não vai. O caso ele tinha um propósito a ser cumprido e foi cumprido. Agora, se não tivesse sido através de. Podia ter sido por um peixe? Podia. A gente pode especular várias formas. Eu especulei uma. Jonas para fora. O fato, ele podia sim ter ficado, e aí que está. E ele realmente, na minha opinião, dentro do meu entendimento, que de repente é limitado, a convicção faz ele ficar parado. Nesse sentido, igual você falou a princípio, ele ficou estático, sim, porque ele acreditou, ele tinha convicção a respeito e sabia que Deus era fiel para cumprir, assim como seus antepassados colocavam, todos eles. Me perdoe de ter também chegado nesse horário. Sim. De escola. Por exemplo, o pastor Geraldo é nascido de novo. Nós sabemos, através das Escrituras, tem inúmeras passagens que falam que nós já somos predestinados antes da fundação do mundo. Mas se naquele dia ele não tivesse descido à Praça 7, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que ele vai crer se ele não ouvir? Existe a necessidade de você dar um passo de fé em direção à vontade de Deus. Ele não vai comparecer, mesmo que ele não entenda. Ele é chamado. Essa questão de predestinar. Mas isso em tempo acontece de alguma forma. É isso que eu estou dizendo. Acho que você está tentando colocar alguma coisa que não está aí. Não, mas esse nem é o nosso assunto. Esse nem é o nosso assunto. Não, mas você está dando a mesma colocação dessa, é a mesma do anterior. Sim. É porque eu estou dando outra colocação, porque eu estou reforçando meu argumento. Carlos, sim. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. À vontade. É porque tem dois contextos aí. Primeiro, você está falando da questão do Paulo, dele ter, quando ele tinha certeza que ia sobreviver, e Deus providenciou as madeiras para eles segurarem, né? Eles seguraram. Aliás, os pedaços do navio mesmo. Os pedaços, os destroços, Deus providenciou aquilo para que eles segurassem e serem salvos. Mas é porque um pouquinho antes você tinha dito que o mundo tem um ditado, não que está na Bíblia, você não falou que está na Bíblia, que o mundo tem um ditado assim. Até citei a Bíblia dos que não conhecem Bíblia. Isso, né? faça a sua parte que eu te ajudarei. Você está fazendo uma crítica sobre isso, e foi na hora que chegou no meio desse pedaço, aí deu essa impressão que você estava falando sobre isso, mas não era sobre isso. Exato. Mas, uma vez que nós estejamos andando no Espírito, automaticamente nós não obraremos na carne. Então Paulo ele nos dá essa lista, que está aqui em Gálatas 5, de 16 a 25, para que nós tenhamos um parâmetro para a gente fazer uma autoavaliação. Você está chutando demais o cachorro? Você está xingando demais? Você está nervosinho demais? Você está ciumento demais? Você está pensando demais em prostituição? Você está visitando demais a internet lá que sites que não são recomendados para quem quer viver uma vida de santidade? Você vive morrendo de inveja? Você não está andando no Espírito. A pessoa te chuta e você beija. Tudo dá errado e você está alegre. O mundo está despedaçando, você está em paz. Tudo colabora para que você se irrite e perca o controle, mas você se percebe manso e no controle das coisas, você está andando no Espírito. É claro como a água que o passarinho bebe, como já dizia, ou talvez ainda o diga, o nosso amado presbítero, que vai aniversariar daqui 15 dias. Se não me engano, ele é de 1947, eu me lembro bem. Então, esse 53, ele vai para 71 anos. Você não fala de Israel?
Porque ele gostaria, eu sei que ele gostaria muito de ter nascido em 1948, que foi o ano de fundação do Estado de Israel. Mas mesmo assim ele ajeitava a bola com a mão, ele ajeita a bola com a mão, e ele fala que o decreto foi expedido em 47. Então o que vale é o papel. Então ele nasceu no ano da fundação do Estado de Israel, oficialmente. Efetivamente foi em 48. Então nós já vimos aqui que existem mais, né? Por exemplo, adultério não está aqui, porque essa daqui são algumas das obras da carne, e depois fala de coisas semelhantes a essa. Mas ele listou aqui 3 obras da carne: prostituição, impureza e lascívia, que nos afetam pessoalmente. É o que eu chamei aqui são as obras pessoais. Depois, nós acabamos de falar sobre isso no domingo passado, ele lista 2 obras religiosas, que é a idolatria e a feitiçaria. E agora, para fechar, ele lista 10 obras que eu chamaria de sociais. Eu classifiquei dessa forma. Eu vi 300 formas de classificar essas obras aqui. Ela ainda até criou já dela, né? Ela já divide em 4. Mas para a minha didática aqui eu estou usando 3. E essas 10 obras sociais estão traduzidas aqui como inimizades, porfias, que é briga, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Eu até cheguei a comentar, estava no finalzinho já, então eu falei meio que correndo, que toda obra da carne, na realidade, ela é uma distorção de impulsos e de formas de viver que em si são boas, foram criadas por Deus. A gente sabe que lá no Éden, dentre as várias coisas das quais Adão foi incumbido, ele foi incumbido de guardar o jardim, vigiar, tomar conta. Ele foi incumbido de cultivar o jardim. Ele foi incumbido de dominar sobre as coisas, de ser rei sobre a criação. E ele também foi incumbido de se multiplicar, de ter relações com a sua esposa e gerar muitos filhos, crescer e multiplicar. Então, qualquer um sabe que a relação sexual é algo que Deus mesmo idealizou e foi algo que Deus mesmo criou. Só que Satanás distorce através da porneia, a prostituição, através da acatásia, que é a impureza, e através da azelgeia, que é a lascívia, que são intenções impuras, a acatásia, a impureza, que é a ação impura, que é a porneia, e que é o exagero, que é a azelgeia. Nós vimos essas palavras. Então, a imoralidade, a impureza e a libertinagem ou lascívia são perversões de um instinto que por si só é bom, que Deus criou. Já a idolatria é uma perversão da adoração. A adoração, ela dizem até que um dos objetivos do homem é adorar a Deus. Que a palavra de Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em Eclesiastes 3:11b, é um versículo que eu gosto muitíssimo, é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nem mesmo o homem ele consegue entender o porquê de algumas das suas ações, o porquê que tem pessoas que roubam e não conseguem deixar de roubar,
porque está tentando preencher um vazio do tamanho da eternidade, que só Deus ocupa, que existe no seu coração, uma angústia, uma sede insaciável. A palavra também fala em Salmos 42, 2, que a minha alma tem sede do Deus vivo. Então o homem tem sede de Deus, ele nasceu para estar conectado com Deus. O homem é um aplicativo feito, ou um plugin, feito especificamente para rodar com Deus. Se ele não roda com Deus, ele roda errado. Ele roda distorcido, trazendo malfunctions, né? E isso traz distorções. Porque Romanos 11:36 e Efésios 1:5a fala que todas as coisas foram feitas para Ele. E isso nos engloba. E Satanás explora esse vazio que foi deixado no homem após ele perder Deus lá no Éden, porque ele agiu da seguinte forma: primeiro eu desconecto o homem de Deus, induzindo ele ao pecado. Essa estratégia de Satanás, ela é antiga, ela é repetitiva, ele tenta fazer isso conosco também. Primeiro ele tenta nos desconectar de Deus, fazer com que você pare de andar no Espírito, para depois te conectar na tomada errada, na tomada da prostituição, na tomada da ira, na tomada da feitiçaria, da idolatria, que é a avareza, e por aí vai, da inveja. Ele instruiu, por exemplo, Balaão a agir dessa forma. Balaão tentou amaldiçoar a nação de Israel diversas vezes, não conseguiu. Aí Satanás deu uma ideia assim para ele: bem, ninguém, não vale encantamento contra Jacó, um versículo muito conhecido. Bem, ninguém consegue ir contra esse povo, porque esse povo ele é protegido por um Deus muito forte, muito poderoso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o próprio Deus contra eles. Porque se ninguém pode ir contra Deus, só Deus pode ir contra si mesmo. Então eu vou voltar o povo contra Deus e Deus contra o povo. Mandou um monte de mulher rebolando linda lá para eles, para se oferecer para a turma de Israel, levando uns manjar lá, umas comidas sacrificadas a ídolo. O povão caiu na gandaia, junto lá com o pessoal da idólatra, as mulheres se oferecendo para eles, porque Balaão percebeu, Satanás deu esse insight para ele, que Deus, sendo santo, ele não tolera esse tipo de coisa. Então, no que Israel se prostituiu e se curvou diante de outros deuses, isso colocou Deus mesmo contra Israel. E Deus começou a matar gente lá. Está lá em Números essa situação. Da mesma forma aconteceu no Éden. Ele desconectou o homem de Deus, incitando a comer do fruto que estava determinado para não ser comido. E com isso Deus se afastou. Porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. O homem se desconectou pela rebelião, pela desobediência de Deus. Aí ficou um vazio, ficou um buraco. Deus colocou a eternidade no coração do homem, está lá em Eclesiastes 3:11b, e Satanás aproveitou, explora esse vazio que ficou no coração do homem, sabendo que o homem tem uma compulsão pela adoração, por causa dessa eternidade no coração, ele vem e fornece um substituto. Ele fornece um objeto substitutivo de Deus, para que o homem o adore, para que o homem tente preencher essa lacuna deixada no coração com esse objeto. Sabendo Deus, sabendo Satanás, que o homem, apesar de ter alma e espírito, ele também é formado do pó da terra, porque ele assistiu isso. Quando Deus estava formando o homem do pó da terra, muito provavelmente Satanás estava ali assistindo às ações de Deus. Ele aproveitou da materialidade do homem e passou a oferecer a concretização de objetos para que o homem adore. Ele começou a explorar o visível, a carência que o homem tem de adoração, do preenchimento desse vazio. Aproveitou também do fato da questão de que o homem é feito de matéria, necessita de algo para que veja, tanto é que ele trabalha com a concupiscência dos olhos, vendo a mulher,
que aquele fruto era isso, aquilo outro, e substitui Deus através da materialização de objetos substitutivos de Deus, que é invisível. Aí ficou fácil para ele. Deus é invisível, Satanás explora a necessidade que o homem tem de visibilidade, mas o vazio, a lacuna deixada no coração, e ele se antecipando, porque ele sabia, lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Colossenses 2,9 fala que Jesus Cristo é a materialização do Deus visível. Eu amo assim, até bater a cabeça na parede, tanto que eu amo esse versículo. É um versículo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é bonito? Olha só que Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em tempo aconteceria, e já aconteceu, a materialização de Deus. O Verbo se fez carne e tabernaculou, assumiu um tabernáculo. A gente sabe através da carta de Pedro que o tabernáculo é esse corpo físico, né? Se esse tabernáculo se desfizer, temos outra parte de Deus. Mas Satanás se antecipou, já sabia que Deus iria se materializar, emanuelar, vir estar aqui conosco. Aliás, eu estou gostando muito da novela. Eu não perco uma novela da Record. Está passando uma novela chamada Jesus. Né? Porque te ajuda a enxergar. É porque você lê o versículo assim, tá, Herodes mandou matar os meninos. O que vai ter para o almoço hoje, hein? E passa a página. Mas na hora que você vê aquela desgraceira acontecendo, das crianças sendo atravessadas pela espada, daquele rei neurótico louco, fazendo aquelas ações absurdas, aí você toma consciência de que a coisa na prática é hard. O trem é hard. Porque a maioria dos evangélicos, eles vivem na Felizolândia, né? É um monte de ingênuo, assim, ai, a vida é linda, ai, eu vou ser rico, ai, tudo vai dar certinho. Eu vou ser rico. Não, o Dala me mandou um vídeo ontem, dá até dó, cara. Nossa, dá dó. Dá dó dessa igreja, Laodiceia, que fica focada no material. Depois, se quiser, eu compartilho lá no grupo da igreja. O Dala, a gente troca umas ideias, né? Ele me mandou um vídeo de uma pregação de um pastor assembleano falando que Jesus era riquíssimo. Que ele pega um texto lá em Marcos que fala que ele estava saindo de uma casa, mas não fala de qual casa, porque ele estava entrando, e era uma casa à beira do lago de Genezaré. Então ele deduziu que Jesus era muito rico. Porque quando José morreu, quando Jesus tinha 12 anos, eu também não sei em que parte da Bíblia ele tirou isso, Jesus assumiu a carpintaria. Só terminar essas. Jesus assumiu a carpintaria do pai, virou empresário bem sucedido. O vídeo está aqui no smartphone aqui. E naquela época, também não sei de onde ele tirou isso, gastava-se 1 ano para fazer uma mesa e 4 cadeiras. Naquela época não tinha cadeira, observação. Né? As pessoas comiam debruçadas. Né? Mas para fazer uma mesa e 4 cadeiras, os carpinteiros da época gastavam 1 ano. 1 ano, porque tinha que buscar madeira na floresta. E aí esse pastor, até meio assim, né, meio com um jeitão meio nordestino, ele fala assim que quando Jesus assumiu a carpintaria, o cliente chegava lá e falou: e aí, eu vim encomendar uma mesa e 4 cadeiras, daqui 1 ano eu busco. E aí ele fala assim: não, Jesus falando, né? Comigo o negócio aqui é mais rápido. Aí ele falou: então eu vou buscar daqui 7 meses. Passa amanhã. Aí na hora que o cara saía, Jesus fazia assim, plim, e piscava a mesa e as cadeiras. Hoje Jesus obrava em causa própria para ficar rico. Isso, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, eu vou ficar rico também.
A pregação de Laodiceia é essa. Deus é o dono do ouro e da prata e tem a obrigação de me enriquecer. Todo mundo sabe que está bombando isso por aí. O vídeo está aqui no bolso, aconteceu mesmo. Deu dor de cabeça. O Dala me pediu para comentar, eu falei assim, né, sem comentários. Não tem como comentar um negócio desse. Eu queria voltar aí um pouco atrás. Sabe como que eu vejo essa questão do pecado inerente ao ser homem? Porque tudo não me sai da cabeça, enquanto você está falando, essa questão do aperfeiçoamento, que é citado principalmente por Paulo. Sim. As pessoas se aperfeiçoam nas coisas. E se a gente aperfeiçoa nas coisas, o próprio Satanás também, como você já colocou em outras ocasiões, ele é uma criatura dominicais, em outras colocações, e Satanás também se aperfeiçoou. Ele foi mudando na medida que o tempo foi passando e ele foi lidando com o homem. Ele está lidando com o homem, sim, porque ele é o cabeça, ele é o príncipe da potestade do ar. Sim. O domínio foi dado a ele, pelo próprio Adão. Sim. Então ele foi se aperfeiçoando. Quando você começou lá a explanação, em que você falou a respeito da questão de Deus agir, porque aí eu pensei da seguinte forma, porque tudo bem que no princípio, quando foi lá no princípio, daí também talvez a questão que resolve a questão de tempo, daquela questão de por que eles viveram tantos anos e a gente vive hoje menos de não sei quantos % desse potencial, porque as coisas foram levando tempo. É evidente que se a gente imaginar que começou com Adão, mesmo na sua inocência, a inocência antes de cair, e também na inocência no que se refere ao princípio do aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento foi se dando com o tempo, até que a gente chega a hoje, o que somos hoje. Aí vem aquela pergunta, porque hoje você consegue, por exemplo, separar o sal da água. Israel já tem um sistema que pega água salgada e consegue tirar uma parte que deve ser ínfima, talvez, desse sal para chegar ao ponto de que o organismo humano possa absorver e não ter problemas maiores. Então, se a gente for pensar que isso foi se aperfeiçoando e o tempo foi passando, a coisa ficou tão batida, aí eu imagino assim, um liquidificador que você começa a fazer um pudim, igual a Marta fala lá de vez em quando, e está batendo, está misturando, que é a condição nossa. Pecado. Separação, como você falou, do homem e Deus, é o que impede. Se não houver, de fato, uma intervenção no que se refere a Deus enfiar a mão lá nesse batedor e naquilo que ele quer, puxar aquilo que ele quer te despertar, você não vai fazer, você vai continuar rodando porque o liquidificador está rodando. Eu não sei se eu estou... Assim, você não consegue separar, chega um ponto que você não consegue mais separar, de tão batido que é. E daí a vantagem de Deus existir, porque ele então trabalha, então ele se coloca para fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Não é você que faz, é eu que faço. É eu que tiro. Mas ele tira, mas a condição do pecado continua batendo e essa condição ela volta. Que é o que acontece. Apenas mexe. Que é o que é, exatamente, porque não é uma, eu não estou aqui para defender Satanás, mas é uma coisa assim, porque é muito forte e Satanás tem uma posição, um entendimento superior. Chega a ponto dele não ter trabalho. Porque de fato o homem já está numa situação que ele por si já faz as coisas. Então, se não houver sempre essa interferência de Deus no que se refere a colocar a mão no liquidificador e tirar aquilo, a coisa não acontece, né? Concorda com essa colocação? Sim, concordo. E a forma dele colocar essa mão e tirar, é exatamente o que nós estamos estudando. O antídoto é andar no Espírito.
é você se sensibilizar ao Espírito, buscar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, negando dar suporte, responder a esses impulsos rotacionais satânicos e responder ao sopro, ao cicio, aquilo que o Espírito Santo... Mas aí tem que tirar o tempo todo, porque vai continuar batendo. Foi o que eu falei aqui, minuto a minuto, então, aí não tem hora após hora, então, momento após momento. Mas aí implica em que não há como fugir do sistema. A não ser andando pelo Espírito. Não, mesmo andando no Espírito, porque ele vai andar no Espírito, mas no momento coisa ele vai continuar. Então por isso que não tem como uma pessoa andar sem pecado, ficar lutando contra o pecado, claro que não. Porque ele não vai conseguir, não vai ficar 24 horas conseguindo dominar o que Satanás colocou, porque fora o corpo ainda tem Satanás que sim, é uma luta incessante até morrer ou ser arrebatado. Cochilou, tomou tiro na testa. A Lulane quer falar. O que a pessoa consegue fazer o tempo inteiro é realmente querer buscar a orientação do Espírito. Sim. Porque muitas vezes esse mundo que tenazmente nos assedeia vai sempre nos fazer cair mesmo. Mas quando você está com o livre-arbítrio, né? Que Deus deixou bem claro. É você que vai decidir, não, eu quero que Deus me use e me toca pelo Espírito Santo e me guia. Vai ter momentos que você não vai nem lembrar disso e vai seguir o fluxo? Vai. Mas a sua atitude do seu coração é sempre de querer, não, quero andar no Espírito para não satisfazer a carne. E Deus vai te conduzir, né? E vai ser vitórias, e cada um tem sua área de vitória. Sim. Não é uma coisa assim, generalizada. Né? Jamais satisfarei andar no Espírito e jamais satisfarei essa concupiscência da carne. Até o arrebatamento da igreja, nós temos de liderar com essa questão. Vão ter que brigar com isso. É o que eu falei, não existe uma vacina perene. É esse liquidificador. E nós temos assim, quando fala mais alto numa área da nossa vida, o pecado, nós temos sempre a cruz para correr e confessar, sacudir a poeira e continuar andando. Mas o liquidificador está rodando o tempo todo. Nós estamos nesse sistema, nesse mundo, mas nós não somos Deus. Enquanto nós tivermos a natureza pecaminosa, é o que você falou, até que morre ou é o texto que está nos evangelhos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga. Mas esse exemplo do liquidificador após isso é impossível, humanamente falando. Sim. Mas divinamente falando, é o plano de Deus, é esse. O plano de Deus é esse assunto todo, pelo menos em mim, o que gera é um joelho muito batendo um no outro. Isso me deixa com temor e tremor de Deus. E isso me faz pensar assim, nossa, como eu já fui louco aos 20, aos 30, aos 40 anos de ter vivido da forma como eu vivia. Aí você falou sobre aprendizado e maturidade. Hoje em dia, o Senhor me permite ver as coisas de uma ótica que talvez eu visse na época, mas não vivia. Então isso me deixa assim, com o coração até com taquicardia e com muita consciência da fragilidade, né, vasos de barro no qual a gente vive, e da real necessidade que nós temos de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus, de estar conectado com Deus. E o resultado disso é que eu não quero ficar desperdiçando meu tempo com obra da carne, com inveja, com discutir as coisas, com isso tudo, essa lista suja, idiota, horrorosa que está aqui. O meu objetivo é aproveitar o pouco tempo que me falta, né, dá até para a gente esticar um pouquinho, e frutificar o máximo. Esse tem que ser a nossa vibe, é o que o nosso antigo pastor dizia, talvez ainda o diga. O nascido de novo, ele não vive cronologicamente, ele vive escatologicamente, ele vive caminhando em direção de um encontro. Amém?